versículos 12 a 28. A metáfora continua valendo. É uma corrida. Capítulo 12 é o clímax da carta. E dentre tantas metáforas, tantas comparações com a vida cristã, o autor aos Hebreus salientou a corrida. E uma corrida num estádio. Imagine-se numa corrida, uma arquibancada cheia, e essa arquibancada é formada por uma nuvem de testemunhas. Todas elas que já foram salientadas no capítulo 11, são heróis e heroínas da fé. Gente que está torcendo por você, pelo exemplo. Nessa corrida, nós temos que nos manter os mais leves possíveis, o mais leve possível. Por isso devemos nos livrar de todo embaraço e de pecados. Sobretudo no singular, né? Do pecado que tão firmemente se apega a nós. Há quem diga, e eu concordo, que esse pecado aqui, em específico, nesse contexto, é a incredulidade. Eu não sei se você já parou para pensar, olhe para mim, por que você é tão incrédulo? Por que diante das promessas de Deus, você muitas vezes hesita em fazer a vontade de Deus? Você cogita muito, você considera muito outras coisas, outras influências. Você ouve muitas vozes. Eu vi um sermão, ou li um sermão, há muito tempo atrás. Eu estou até com medo de dar o crédito, porque já faz muito tempo mesmo. Mas na minha memória está o David Wilkerson. Pode ser que sim. Ele disse que um dia havia um milionário e um indígena, um índio, caminhando no centro de uma grande cidade. E aí, de repente, o índio parou e perguntou para o milionário: você está ouvindo? Ele falou: está ouvindo o quê? Um grilo. Ele falou: você está de brincadeira, o índio? Você está de brincadeira? Esse barulhão todo e você quer que eu ouça um grilo? Preste atenção. A gente ouve aquilo que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir. Passado pouco tempo, uma moeda caiu no chão. E o milionário falou: para tudo. O índio falou: o que foi? Eu ouvi o som de uma moeda. Ué, mas diante desse barulhão todo, você ouviu uma moeda? E aí o milionário mesmo não precisou ouvir o índio falando novamente, né? A gente ouve aquilo que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir. É assim também com as coisas de Deus. Se você ouve as coisas de Deus, mas isso não impacta mais nada na sua vida, queridão, queridona, aperte os cintos. O piloto não sumiu, mas sua vida está desgovernada, de algum jeito. Então, o autor continua nessa metáfora da corrida, onde a gente tem que correr com perseverança, olhar firmemente, considerar, versículo 3, o exemplo de Jesus, versículos 2 e 3, e termos disciplina. E na última mensagem eu foquei muito. A disciplina é tudo. E o último verso que eu expus foi o verso 11, que diz assim: na verdade, toda disciplina, preste atenção, ao ser aplicada,
não parece ser motivo de alegria. Alguém aqui tem felicidade em ser disciplinado? Mas de tristeza. Porém, mais tarde, repita comigo, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Meu propósito nessa noite é pegar essa palavra, olhe para mim esse verbo exercitar, que no original grego é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde os atletas treinam. E por isso que eu idealizei esse título, No Ginásio da Graça. Vamos ao texto, a partir do versículo 12. Atenção aí à leitura do texto. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Esse foi o episódio que aconteceu lá em Êxodo 19, ao pé do monte Sinai. Pelo contrário, versículo 22, contrastando Sinai, vocês chegaram ao monte Sião. Nós não estamos mais no Sinai. Nós estamos em Sião. Quem tem ouvidos, ouça. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, mas só pelo meu tom já dá para você entender. Sinai, antiga aliança, Moisés. Sião, nova aliança, Jesus. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembléia festiva. Não é uma corrida, nós estamos diante então da linha de chegada. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, lá na antiga aliança, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte hoje, na nova aliança. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, e aqui ele cita Ageu, né? Um dos profetas da restauração, junto com Zacarias e Malaquias. Ora, as palavras mais uma vez, o autor aos Hebreus explica aqui, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas. Vai chegar um tempo, queridão e queridona, que essas coisas abaladas, esse mundo, essa confusão climática,
O pessoal faz reuniões, como foi essa no Azerbaijão, não decide nada, não reúne, não muda nada, amados. COP 2022, não muda nada. Pode fazer quantas forem necessárias. Porque chegará um tempo, queridão e queridona, se segurem na cadeira ou na bancada da galeria, porque é forte. As palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós, atenção, um reino inabalável, retenhamos a graça, no ginásio da graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus, por favor, Deus, se o Senhor nos esclarecer isso e nos trazer luz ao nosso coração, e sobretudo clareza, não vai adiantar não, Deus. Mas eu sei que o Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor vai falar aos meus ouvintes. E vai trazer entendimento e mudança de vida nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Grande Iago, a fé em Jesus mantém os crentes firmes para serem recebidos por Deus no reino inabalável. A gente não pode perder a fé, gente. Eu dividi esse texto em 3 partes. Primeiro nós temos, é uma corrida mesmo. Primeiro a gente tem a largada, dando clique, e tem que ter disciplina na largada. Não sou especialista em esportes, mas sou um espectador. Você não pode queimar a largada. O que significa queimar a largada? É sair antes do tempo. Você pode até ser desclassificado. E para a largada você precisa ter disciplina. Paulo vai falar a Timóteo, no 2 Timóteo, que o atleta precisa competir de acordo com as regras. Heitor, não é bagunça não. Largada disciplinada. Depois, grande Iago, a chegada fiel. Não adianta largar, mas não chegar. E só chega quem é fiel. Só chega quem é fiel. Não são dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Como nos diz o Senhor, é isso, é por aí, como o autor sacro compôs. A gente tem que chegar. E o importante também, queridão e queridona, antes que você fique meio que confuso e confusa, não é chegar em primeiro, segundo e terceiro, não. Chegar já está bom, chegada fiel. Agora tem um terceiro ponto que eu queria ter só 2 pontos, mas o texto tem 3, eu tenho que ser fiel. É o prêmio excelente. É o reino inabalável. Você vai receber o reino. O reino não é algo que você entra nele. O reino é algo que entra em você. Você recebe. Por isso que o texto diz, recebendo nós um reino inabalável. Eu sei que alguns aqui vão coçar a cabeça, mas não é que a gente vai para o céu, é o céu que vai descer. É a Nova Jerusalém que vai descer até nós. Está lá em Apocalipse 20, 21. Vamos lá então. Largada disciplinada. Os apelos aqui são claros, é o autoinstrutivo, não vou nem entrar em detalhes. Versículo 12 a 17. Primeiro, levante as mãos cansadas. Em outras palavras, o autor está dizendo o seguinte, gente, para entrar nessa corrida,
tem que fazer um aquecimento. Nádia sabe disso, como educadora e personal trainer. Levanta as mãos cansadas. Fortaleça os joelhos vacilantes. Gorete entende disso também. Fortaleça os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Não adianta correr também em terreno pedregoso, irregular. Você vai se machucar, vai ter uma contusão. Faça caminhos retos para os seus pés. Trilhem caminhos de Deus. Porque dependendo do caminho que você está trilhando, você não vai chegar onde você tem que chegar. Para que o manco não se desvie, mas seja curado. Os apelos dizem respeito a um despertamento para algo significativo que estaria para acontecer muito em breve. Não vou ler todos os textos, mas o autor aos Hebreus está lendo Isaías 35, 3, Jó 4, 4 e Provérbios 4, 26. Ele está lendo esses textos. Ele retoma a metáfora da corrida que ele iniciou nos primeiros 3 versos. E agora ele incorpora a linguagem. Não tem que ler, pelo menos de Isaías tem que ler. Isaías 35, 3. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Vou ler até o 4. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem. A retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então é um indivíduo disciplinado, um corredor cansado, porque todos nós, amados, estamos cansados, porque eu vou te falar uma coisa, a vida está difícil para todo mundo. Todo mundo está cansado. Hoje uma irmãzinha do meu coração compartilhou comigo, pastor, eu tenho vindo a alguns cultos e tendo aquela experiência. Teve um dia que eu vi o Senhor me chamar pelo nome. Aleluia. O Senhor está até apelando para ela, para que ela venha. Por quê? Porque a gente está cansado. Então, os braços estão fraquejando, os joelhos estão vacilando. Tem gente aqui que está com os joelhos batendo palma. Está difícil a caminhada. Mas não desanima não. A Nova Versão Transformadora traduziu assim: revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apelo é coletivo, persigam, o verbo é o mesmo, persigam. Aí no original está, persigam. Paz com todos e a santificação. A gente tem que perseguir, gente. O verbo aqui é mais do que buscar ou procurar, é perseguir. É como um caçador persegue a sua presa. A gente tem que ter objetivo. Queridão, queridona, vida cristã, a gente tem que ter esforço. Não adianta. Se você ficar esperando, as coisas não vão acontecer na sua vida com Deus. Você tem que ser, olhe para mim, disciplinado, buscar, procurar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é fácil, queridão e queridona, não é fácil. Nós somos o tempo todo pressionados a pecar. O tempo todo tem coisas nos incomodando. Eu usar um outro verbo, mas é melhor, mais suave usar, nos incomodando. Então procura, queridão. Persiga, queridona, a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse rumo, ou nesse fluxo, é que está o versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ginásio da graça. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados.
Esse é um verso mal interpretado, um dos versos mal interpretados da Bíblia. Por quê? Eu já entendi assim, confesso o meu pecado, que o autor estava falando de que a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração, para a gente não ficar amargurado. Porque quando a gente fica amargurado, nós vamos nos privar da graça de Deus. Mas não é isso que o texto está querendo dizer, não. O fluxo é a corrida. O fluxo é o seguinte, por isso que, qual o texto que o autor aos Hebreus tem à mente? Por isso que é importante, em Hebreus, sempre ir para o Antigo Testamento. Sempre ir. Sempre. Até alguns termos que só tem em Hebreus, você precisa buscar no Antigo Testamento que tem alguma referência. É igual da mensagem passada que eu falei de bastardos. Só tem aqui em Hebreus, mas tem Oséias capítulo 5 que fala sobre os filhos fora da aliança com Deus, que são bastardos. Isso que o autor está pensando aqui. Nessa questão de raiz de amargura, ele está em mente Deuteronômio 29, 18. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações. Se segura aí. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. O que o autor está querendo dizer é o seguinte, que raiz de incredulidade, de idolatria, que gera apostasia, que é afastamento de Deus, priva você da graça de Deus, e é raiz amarga. A melhor tradução seria raiz amarga. E uma pessoa afastada da graça de Deus, olhe para mim, uma pessoa afastada do favor do Senhor, por incredulidade, idolatria, amarga, não apenas a sua vida, mas de todos, porque contamina. Contamina. Um pai de família que começa a só ver defeito na igreja, ele não tem. Ele só pode observar os defeitos dos outros, que não tem defeito. E tem muita gente que se acha. Ele envenena, contamina a família toda. E quando ele ou ela se afasta, o homem da família, a mulher da família, contamina todos. E é incrível, amados, como que a apostasia, ela, que é o tema da carta aos Hebreus, no capítulo 6 vai dizer muito claro, e outros textos também, capítulo 2, enfim, o livro todo, a carta toda, o autor está dizendo o seguinte, olha, não se afastem, não voltem ao judaísmo, porque o judaísmo é passado, é tradição de homens, valeu para aquele tempo, mas com o tempo, deixou de ser de Deus, deixou de ser vivo, passou a ser obras mortas, que é uma expressão que no capítulo 10 a gente vai encontrar, obras mortas. E isso traz tristeza amarga. Cuidem, para que ninguém fique afastado então da graça de Deus. E aí o autor, ele deve ter pensado o seguinte, caramba, eu vou ter que citar um exemplo, porque como é que eu vou falar de cuidado para que não se prive da graça de Deus, por incredulidade ou por apostasia? Que exemplo que eu vou dar? O Espírito Santo falou com ele na hora. Esaú, versículo 16 e 17. Cuidem para que não haja nenhum impuro. Olhe para mim, queridão, a palavra impuro aqui no original é pornos, porneio é o verbo. É daí que vem a palavra pornografia, impuro, pornográfico, ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Mesmo. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você conhece a história, mas rapidamente aqui. Foca em mim. Gênesis 25.
Esaú era o mais velho. Jacó veio depois, ambos gêmeos, filhos de Isaque e de Rebeca. Deus havia dito, já havia dito, preste atenção, para você não ficar em crise como o pessoal fica, mas é injustiça de Deus. Não é, olhe para mim. Deus já havia falado, o maior serviria ao menor. Estava tudo registrado. O maior serviria o menor. Porque ele era o mais velho, serviria o mais novo. Já estava determinado. Só que Jacó não precisava se utilizar de tramóia para isso, né? Deus iria fazer isso naturalmente. Mas Jacó se serviu de um estratagema muito interessante. Esaú chega de uma caçada e o homem pensa com o estômago. Tiago, você pensa com o estômago? É. Que bom que você reconhece. Esaú chega, ele fala, poxa, eu estou cansado, o que tem para comer? Nada. Jacó prepara um guisado, uma sopa, com carnes vermelhas e com outras cocitas más. E oferece a Esaú. Esaú está com fome, ele pensa com o estômago. Toda vez que o homem pensa com o estômago, ele faz besteira. E Jacó disse o seguinte, olha, eu vou te dar, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. E Esaú disse o seguinte, para que me serve o direito de primogenitura se eu estou com fome? Ele só pensou naquele momento. Ele foi profano, ele foi impuro e profano. Ele vendeu aquilo que não era dele, que não vinha dele. Deus iria fazer as coisas do jeito dele, de um jeito ou de outro. A promessa de Deus se cumpriria. Mas quando a gente pensa em Esaú, a gente precisa se advertir. Ele recebeu uma bênção, mas preferiu outra coisa que importava mais para ele naquele momento. Uma coisa de que aqui e agora era muito mais importante para Esaú do que tudo que Deus havia designado para o seu futuro. Esaú virou as costas para a bênção. Ele queria obter aqui e agora aquilo que ele queria. A pessoa que se torna raiz amargosa e contamina os outros, só pensa no seu lucro, só pensa no seu fim, só pensa no seu umbigo. Só pensa na satisfação de suas necessidades. Mais tarde, ele chorou. Só que não adiantava remorso, pesar, lágrimas, súplicas, ou desejar aquilo que ele havia desprezado. Esaú escolheu desprezar as coisas de Deus e descobriu-se condenado a trilhar o caminho que ele havia escolhido, viver e morrer sem a bênção do Senhor. Queridão, queridona, preste muita atenção aqui, para você não agir como Esaú. Tem gente que até busca com lágrimas. Quer o favor de Deus, mas não quer compromisso com Deus. Você que vai se batizar, independente da sua idade, das experiências, você que é membro da igreja, você que vai ser recebido como membro sábado na assembleia, você precisa prestar muita atenção nisso. Nós não podemos ser impuros e profanos em utilizar a bênção de Deus ao modo que a gente quer, nos nossos próprios termos, ao nosso bel prazer. Esse foi o primeiro exemplo. Mas o autor aos Hebreus, ele pensou o seguinte, caramba, Esaú é um bom exemplo, mas tem que ter um outro. E aí nos versículos 18 em diante, ele vai falar sobre a nossa chegada. Dando um clique, meu queridão Iago.
Vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram, né? Porque, a gente, imagina em Êxodo 19, aquela congregação de mais de 1,5 milhão de pessoas congregadas sob a liderança de Moisés, para receber do próprio Deus as leis, as orientações. E as ordens eram muito explícitas. Ninguém poderia chegar perto, amados. Se você folhear a sua Bíblia e for lá em Êxodo 19, dá medo só de ler essa passagem. Havia todo um cuidado. O povo está acampado ali no deserto de Sinai. Deus estava prestes a se encontrar com aquele povo, com o seu próprio povo. Mas a partir do versículo 10, as orientações a Moisés, elas são explícitas. Vá ao povo e consagre-no no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximem do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. É todo um rigor, amados. Quem tem uma religião pautada no Sinai, tem medo de Deus. Não é temor, não é respeito. É medo, é pavor, é desespero mesmo. E o autor aos Hebreus, ele está contrastando isso. Versículo 20, ele diz: olha, já não suportavam que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. E na verdade, no versículo 21, ele até cita algo muito interessante, que está lá em Deuteronômio 9:19. O espetáculo era tão horrível, que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Esse é o Sinai. Você quer se relacionar com Deus, olhe para mim, com base no medo? Você quer manter a sua vida cristã à base de rigor e de lei e de cobranças? Tem gente que gosta disso. Tem gente que fala: pastor, a igreja batista é muito liberal. A gente precisa de uma igreja que nos dá mais regras e coloca medo na gente. E quando o pregador fala assim: assim diz o Senhor, tem gente que gosta disso. Eu não sei, amados, eu vou falar uma coisa aqui, se você não ouvir bem, depois eu até, não sei, deixa o Espírito explicar. Tem gente que eu acredito que até precisa disso. Não sei, não conhece a Deus como deveria. Então precisa viver naquele medo. Eu vou perder a salvação. Eu perdi ontem, ganhei hoje. Talvez eu perca amanhã. Meu Deus, ó, cuidado, hein? Tem gente que vive um pavor, não é religião, é um medo, é um terror, é um talibã gospel. É o Sinai, amados. Mas nós não somos chamados, queridão e queridona, para viver no Sinai. O Sinai já passou. Nós estamos em Sião. Olha o texto aí. 22. Pelo contrário. Repita comigo: pelo contrário. Pelo contrário. Não. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: cara, esquece o Sinai. Vocês não chegaram lá. Pelo contrário, vocês chegaram. Versículo 22. Olha o contraste. Vocês não chegaram ao Sinai. Vocês chegaram ao Monte Sião.
a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos. Vocês chegaram à assembléia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o de Abel. Vocês estão numa outra vida. Gente, se alguém está em Cristo, nova criação mudou tudo, não é mais Sinai. Eu não preciso mais usar véu para manter a minha aparência de que eu estou com a glória de Deus brilhando, como Moisés fazia quando descia do Sinai. Não há mais necessidade de ritos, não há mais necessidade de ornamentos sagrados, não há mais necessidade de Yom Kippur, não há mais necessidade de dia da expiação, não há necessidade mais de paramentos ritualísticos, e símbolos e shofar na cabeça é o que mesmo? Kippá. Porque não há necessidade de mais nada disso. Não há necessidade desses paramentos. Isso não nos pertence mais. Jesus já inaugurou, Erivelto, um novo e vivo caminho. Agora é aquilo que Paulo falou aos Gálatas. Vocês são livres. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Você pode ser quem você é. Você pode cultuar a Deus em espírito e em verdade. Não há mais necessidade. Ele é judeu e falou comigo que sou uma samaritana. O que tem a ver com isso? Ele fala com todo mundo, ele fala com quem precisa. Ele aquece, olha que verbo bonito. Ele aquece a nossa necessidade. Nós estamos em Sião, amados. Comentaristas falam que o Monte Sião é o mesmo Monte Moriá, onde Abraão foi chamado a sacrificar o seu filho Isaque. Historiadores confirmam que o templo de Jerusalém, que hoje só tem um muro, chamado Muro das Lamentações, foi construído em cima do Monte Moriá, que é o mesmo Monte Sião. Há um Salmo 133, que vai falar que é do Monte Sião que desce a bênção. A Sião era totalmente diferente, amados, do Sinai. O Sinai é tremendo. Existem movimentos hoje que tem alguns encontros que eles falam que são tremendo. Nós não precisamos tremer nada não, gente. Nós não estamos no Sinai. E outra coisa, não é para você fazer caravana para Israel também, porque eu não estou falando daquela Sião terrena. Nem vai, porque está em guerra, tá difícil. Vai cair um míssil na sua cabeça e eu estou avisando. Nós estamos falando da nova Sião. Aleluia. Da nova Jerusalém. Eu canto com Paulo César do Logos. A nova Jerusalém, eu caminhando vou. É isso que torna as bênçãos do Evangelho superiores às da lei. É isso que explica, e Stuart Ollett vai dizer que eu concordo com ele em número, gênero e grau. É muito melhor ser cristão do que ser judeu. É difícil falar isso hoje, porque você fala as coisas, tudo é antissemita. O Netanyahu está respondendo no tribunal de guerra, ele respondeu dizendo o seguinte: eu estou sendo condenado por... Isso é antissemitismo, isso não é antissemitismo. Condenar um líder perverso por atos de guerra não é antissemitismo. Jesus era judeu. Eu não estou falando mal dos judeus. Eu só estou dizendo que ser cristão é muito melhor do que ser judeu. Porque nós somos descendência de Abraão, mas nós temos as promessas. Porque nós vemos as promessas, elas chegaram a nós. A mulher samaritana, só para ficar no louvor que o pessoal cantou hoje, que a gente cantou hoje, perguntou para Jesus, onde é que nós devemos adorar? Lembra, Gustavo? Perguntou para Jesus, é aqui em Monte Gerezim? É aqui no Monte Gerezim? Não o Monte Gerezim lá no Averome, né? É no Monte Gerezim? Ou é no Templo de Jerusalém? Onde é? Onde é? Jesus deve ter olhado para ele, Natália, para ela e falado o seguinte: caramba, você ainda está com isso? Onde? Não é onde, é como. A pergunta não é onde, é como. Porque vai chegar um tempo, mulher, que nem Jerusalém, nem Gerizim vai ser adorado ao Senhor, porque meu Pai procura
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Supera isso na sua cabeça de religião, tira isso da sua cabeça. Nós chegamos a Deus. Nós chegamos à igreja, à assembleia festiva. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós chegamos a Deus, que Ele é justo, juiz, 23, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que isso significa? Eu não sei. Mas me parece que espíritos dos justos aperfeiçoados são aqueles anjos, os mártires, que estão debaixo do altar, lá em Apocalipse, esperando completar o número dos eleitos. Queridão, queridona, nós chegamos já. Iago, isso para confundir a sua cabeça, meu queridão, você que é um pensador confuso. Nós já chegamos. Nós já chegamos ao céu. Só está faltando o Cronos ser invadido pelo Kairos, o tempo do homem ser invadido pelo tempo de Deus. Mas as promessas do céu já são nossas, já. Jesus, Paulo vai escrever aos Coríntios, 2 Coríntios, já é o sim e o amém. Já é. Nós chegamos. Chegamos onde? A Sião. Isaías 51, 11. Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Salmo 48, 2. Alto e belo, a alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Gálatas 4, 26. A Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Hebreus 11, 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E Apocalipse 21, 10. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Só vou ficar aqui. Assembleia festiva, gente, é porque o culto aqui vai terminar lá. Culto não termina. Ele fala assim, foi bom, começando o culto não termina. Nem começa. Culto é constante. E nós vamos nos encontrar com a Assembleia Festiva. Quando a gente fechar os olhos aqui, o culto vai continuar. Você não vai nem sentir esse ato de tempo, né? Um pastor que é meio pancadão, mas é gente boa. Um dia ele falou assim, não existe passado nem futuro. Só existe presente, porque o passado já foi presente e o futuro será presente. Tem que pensar bem para entender. Eu levei esse mês atrás para pensar nisso. Se esse sentido está correto, nós já chegamos. Já somos igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Jesus falou em Lucas 10, 20. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Gisele, não será. Está. Está lá o seu nome, Gisele. Um sobrenome para não errar e com a fotinha do lado. Vai ficar bem certo mesmo. Gente, Jesus é o mediador dessa nova aliança, é o fiador. Hebreus 7, 22. Jesus se tornou fiador de superior aliança. E esse sangue da aspersão, que não é que os presbiterianos estão certos com a aspersão, é outra coisa. Atenção, hein? Vigia na terra. É o sangue da aspersão. É o sangue que foi aspergido no tabernáculo, no altar. É o sangue de Cristo que lhe purificou de todo o pecado. Que é maior do que o de Abel, porque o de Abel foi derramado sobre a terra, ele era piedoso. Abel mesmo morto ainda fala.
e nos fala através de Jesus, que é superior a Abel. Olhe para mim agora, para terminar, é o prêmio. Iago, você dá um clique, porque vamos ver o prêmio. O que a gente vai ganhar? Eu troquei a... Você colocou um outro, né? Eu atualizei esse PowerPoint. Depois você vê aí. Pode até tirar então, por favor. Me deixa à vontade sem ele então. Obrigado. Para mim eu tinha atualizado no sistema. Mas deixa para lá porque eu mudei também o restante. Pode tirar, por favor. O prêmio, ele é excelente. Porque no versículo 25, há um outro: tenham cuidado. Tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós. O pessoal que estava ao pé do Sinai, olhe para mim, está lá em Êxodo. Eles chegaram ao ponto de falar assim, Êxodo 20, 19. Moisés, fale você com a gente. Não fala Deus não, porque senão a gente vai morrer. E aí o autor está dizendo o seguinte, olha, eles não se recusaram a ouvir. Os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Aquela geração do Sinai, amados, olhe para mim. Todos, exceto Josué e Caleb, não entraram na terra prometida. Todos, 1,5 milhão. 1,5 milhão que saíram, só 2 chegaram. Por isso 40 anos no deserto. O que vai acontecer com você, queridão e queridona? Olhe para mim. Se você recusar, se você se desviar, mesmo vivendo no tempo da graça, mesmo vivendo com tanta clareza, olhe para mim, tanta clareza, clareza. Eu não estou falando aqui uma língua que você não está entendendo. Eu não estou contando aqui uma história que você não está acostumado. Mas o que leva você a se desviar? Aquela geração no Sinai não queria ouvir a Deus, preferia ouvir Moisés porque tinha medo de morrer. Hoje nós temos o Cristo entre nós, o Jesus, o Filho de Deus encarnado. E você não precisa ter medo dele. Ele é amigo dos pecadores. Ele comeu com a gente. Ele viveu a nossa vida. Ele assumiu a nossa forma humana. Só para repetir, João capítulo 4, estou repetindo muito, né? Diz que Jesus ficou cansado da viagem. Ele é humano. Jesus ainda continua humano. Na glória, ele continua humano e divino. Ele compreende. O autor aos Hebreus, ele chega a dizer de que ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Hebreus 4, 15. Das nossas fraquezas. Mas pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. O Iago correu atrás e conseguiu, né? Por isso que é o prêmio excelente. E daí, você tem que prestar atenção aqui, versículo 26. Ele fala o seguinte, olha, naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete, ele vai citar Ageu.
Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. E aí ele dá uma interpretação de Ageu 2, 6 a 8. Ele fala, olha, esse mais uma vez significa que ele vai remover as coisas abaladas. Olhe para mim. As coisas criadas. Só vai permanecer aquilo que não pode ser abalado. Chegará um tempo, meu queridão, e não está longe, que me permita essa expressão, meio grotesca, mas é que me vem na cabeça agora, que o Senhor vai fazer do planeta Terra como a gente faz com papel. Isso tudo que a gente valoriza muito aqui, que a gente acha muito bonito, vai ser abalado, vai tremer. Você consegue imaginar isso? Não vai ser um espetáculo. Só vai permanecer aquilo que não pode ser abalado. E Ele vai nos trazer, amados, o reino. Um reino. Ele vai se fazer reino em nós. Eu terminei a EBD falando isso, né? Até parece que está combinando. Venha o teu reino. E aí nós vamos ser súditos desse rei do reino. Hebreus vai terminar no capítulo 13, 20 e 21, dizendo, Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança, da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Nós vamos, queridão e queridona, não vai ter como escapar disso, salvo se você não for de Deus. Aí você não vai receber um reino inabalável, você vai receber o juízo de Deus, o peso de Deus. Mas eu e você, eu creio que você esteja nisso, você vai dizer como o Salmo 96, 10, digam entre as nações, reina o Senhor. E nós vamos receber de modo agradável, servindo de modo agradável. O verbo servir aqui é latreu. Daí que vem a palavra, o radical latria. Idolatria, culto a ídolo. Culto a Deus, sirvamos a Deus. Alcoólatra, culto ao álcool. E por aí vai. Agora, quando a gente serve a Deus de modo agradável, com reverência e temor, uau! João vai estar dizendo, o perfeito amor lança fora todo o medo. Por quê? O último verso aqui. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deuteronômio 4, 24. Ele é Deus zeloso. Queridão, caminhando para o final, mas eu tenho que falar isso para você, tá ok? Deus não é fofo, não. Deus não é aquele avôzinho fofo que a gente... Ai, meu Deus, que bonitinho, parece um Papai Noel. Não. Deus é fogo consumidor. E olha que ele nem coloca artigo aqui. Um fogo. Ele é fogo. Ele é zeloso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abacuque, calem diante dele toda a terra. Queridão, eu sou de um tempo, embora eu seja muito novo, bem mais novo do que alguns aqui só. Mas eu sou do tempo que quando a diretora chegava na sala de aula, nós tínhamos que ficar de pé. Lembra disso? Chegou, ela botava a cabeça, todo mundo. Era um respeito, a consideração. Deus é muito mais. Quando Deus fala,
queridão. Eu acho engraçado as pessoas brincando com coisa séria. Deus falou, mas eu não sei, sabe? Deus é amigo, Deus é tudo, Deus é luz, Deus é vida, Deus é ar, Deus é fogo consumidor. Não brinca com Deus. Não brinque com Deus. Deus está advertindo a sua igreja nessa noite. Não brinque com Deus. Por isso, capítulo 12 é o clímax. A partir das próximas mensagens, eu vou falar sobre santidade prática, santidade espiritual, as recomendações finais. Vai ser apenas os finalmente da carta. Agora, esse é o ponto alto. O autor escreveu até aqui para dizer o seguinte: Jesus é superior aos pais, aos profetas, a Moisés, a Arão, a Josué, a tudo. O sacerdócio dele é superior do que o sacerdócio levítico. Vocês têm uma galeria de fé para seguir. Isso tudo porque Deus é fogo consumidor. Ponto. Levem-no a sério. Cuidado com a sua vida. Cuidado com as escolhas que vocês aí de cima estão tomando, aqui embaixo. Você que está na internet, cuidado. Agora, 2 afirmações para a gente ir para casa com o coração tranquilo? Não. Eu não quero a tranquilidade. Eu quero que você saia daqui incomodado, para mudar. Primeiro, Iago, tem essa? Isso. Não tememos mais o Sinai. Nós temos acesso a Sião. Iremos receber do céu a nova Jerusalém, a cidade celestial. Queridão, queridona, a gente não quer mais uma religião pautada pelo medo. A gente vai receber no céu, ou do céu, uma nova cidade. E aí, como é bom lembrar do hino 521 do cantor cristão. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças, e em meio a seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar: Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa grei, hosana, hosana, hosana ao vosso rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz, ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Aí tem o estribilho, a última estrofe. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor, a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos os que queriam, sim, podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. E aí muda a letra do estribilho final. Jerusalém, teu dia vai raiar. Teu dia vai raiar, hosana, 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 sem cessar. Queridão, queridona, não me leve a mal os nossos amigos judeus, porque eles só são irmãos judeus se receberem a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas, Iago, os judeus receberam os símbolos da realidade, que nós já conhecemos por experiência própria. Tudo aponta para Jesus. O que o judaísmo veio trazer e podia nos dar, já trouxe, já nos deu. Mas foi o Evangelho
que nos apresentou a Jesus. De tal modo, respeito quem pensa diferente. Meu contemporâneo, Franklin Ferreira, em especial. Mas todas as festas e peregrinações do Antigo Testamento eram apenas figuras, sombras. Está lá em Hebreus 10 e Colossenses 2, dessa realidade gloriosa. Nós já temos a realidade, para que a gente vai ficar cultuando sombra? Imagina se você está na sua casa e está chegando a sua amada, e você percebe ela pela sombra, pequena ou grande, depende do tamanho de sua esposa, mas a sombra está chegando. Seria muito louco você começar a abraçar a sombra. Abraça ela, ou abraça ele. Se nós já temos Jesus, para que a gente vai ficar cultuando a sombra? Para que a gente vai manter circuncisão, dieta coxa, e equipar, e menorar, e falar hebraico no culto para ser mais espiritual, piedoso, ou fazer defesa do Israel étnico? Não há necessidade disso. Nós já temos a Jesus, o Messias chegou. Tu és a quem a minha alma esperou. De tal modo, queridão e queridona, só para encher seu coração, última tela. 1 João 5,12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O negócio é isso. Se você já ouviu essa ilustração, faz uma cara de paisagem. Falar em ilustração de leilão, essa semana nos Estados Unidos, um camarada, um quadro com uma banana no esparadrapo, ganhou 35 milhões de reais. Um chinês comprou. Pagou em criptomoeda. Houve um outro leilão inusitado também, que um homem muito rico investira grande fortuna em quadros famosos. Ele tinha orgulho de ter uma das mais requintadas coleções dos maiores, mais consagrados pintores do mundo. Um dia seu filho único foi ferido numa viagem e morreu. Seu amigo que o acompanhara em seus últimos suspiros, buscando consolar aquele pai aflito, enviou-lhe um quadro que ele mesmo pintara, do rosto do seu filho. Ao receber o quadro, colocou numa bela moldura, dependurou junto aos seus quadros mais seletos. Ao perceber que a sua morte se avizinhava, aquele homem rico chamou seu mordomo, entregou-lhe todas as suas últimas recomendações e determinou que os quadros fossem leiloados e o dinheiro arrecadado deveria ser entregue a uma instituição de caridade. Em dia determinado, o leilão aconteceu. Para a surpresa de todos, o mordomo começou leiloando o quadro do filho. Ninguém demonstrou interesse pelo quadro, pois ele não tinha nenhum atrativo. Era o filho do cara, o filho do rico, apenas isso. Até que alguém resolveu fazer uma oferta e comprou o quadro por uma bagatela, Francisca. Para maior surpresa, o mordomo disse: acabou o leilão. Mas como assim acabou o leilão? Como assim? Todos inconformados, buscando uma explicação. E aí o mordomo, Miriam, leu o testemunho do patrão. Aquele que comprar o quadro do filho, tem todos os outros. Pois quem tem o filho, tem tudo. Está valendo isso, amados. Eu cantava quando era criancinha. Quem tem Jesus, tem tudo. E quem não tem Jesus, não tem nada. Você pode ser religioso, piedoso, pode ser bonito, pode falar grosso, pode amar Israel, pode fazer o que seja. Se você não tem Jesus, você vai para o inferno, porque você não é filho de Deus. Mas se você tem Jesus, você tem a realidade que os judeus ansiavam receber e que anjos ansiavam poder compartilhar. E só eu e você podemos. Porque quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples assim. É simples assim. Levante-se, meu queridão, levante-se, minha queridona. E aí, você entendeu? Você entendeu a mensagem? A fé em Jesus mantém os crentes firmes para serem recebidos por Deus no reino inabalável. É a fé em Jesus, amados. Não é a fé em Maria, olha para mim. Não é a fé em Maria.
Ah, pastor, mas eu aprendi na minha religião antiga. Está errado. Maria, em João capítulo 2, disse aos serventes: façam tudo que ele vos ordenar. Maria foi serva de Jesus. Ela se julgou bem-aventurada de ter o filho dentro dela. Mas o filho era de Deus. Para com isso. Também não é ser religioso, fazer boas obras, também não. Gente, fazer o bem, ficar levantando recursos para comprar cesta básica para gente carente, é bom fazer isso. Mas isso não traz salvação, a nossa salvação não é pelas obras. Olha para mim, Apocalipse capítulo 11 vai dizer: as nossas boas obras nos acompanham. Ela vem atrás, não vem na frente. Obras confirmam, não autenticam a salvação. E não adianta também ser amigo de crente, olhe para mim, presta atenção, amigo de pastor. Não adianta nem ser membro de igreja. Tem muita gente que é membro de igreja e é ímpio. Ímpio. Você precisa ter Jesus. Você tem compromisso. Atenção aqui. Você tem compromisso com Jesus. Porque ser amiguinho, achar a igreja legal. Gente, nenhum gospel vai para o céu. Até o diabo é gospel. Você tem que ter compromisso com Jesus. Porque quem tem o Filho tem a vida. É tempo de decisão. Esaú vendeu a bênção. E tem gente hoje fazendo isso, porque não quer o Deus da bênção. Só quer a bênção de Deus. O Sinai pertenceu ao passado. Agora nós moramos em Sião. Então estenda as suas mãos e diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero me relacionar contigo por medo. Eu não quero ser um religioso, um santarrão, um fariseu, um batista nominal. Eu quero ser alguém que tem experiências contigo. Eu quero ser um morador do céu, mesmo enquanto eu estou na terra. Eu quero largar bem, chegar bem, para receber o prêmio. Paulo vai dizer aos Filipenses: por isso uma coisa eu faço, capítulo 3, né? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, aleluia, eu avanço para o prêmio da soberana vocação, o reino inabalável. Exponha o seu coração diante de Deus. Reconheça-se pecador. Levante-se. Entra nessa corrida para vencer. Não, vou corrigir a frase. Entre na corrida porque você já venceu. É o ginásio da graça. Estenda suas mãos e cante essa oração diante do Senhor. Essa é a noite do seu retorno à casa do Pai. Graça sobre graça recebi, Ginásio da graça. e da plenitude renasci. Você largou de modo disciplinado, Quando chegou fiel tu me encontrei, e recebeu um prêmio no amor de Deus. excelente. Seja sincero para cantar sua fé nesta noite. Viva e poderosa salvação, Oh, luz que me alcançou na escuridão. nós estávamos no Sinai e o Senhor nos levou para Sião. Todo meu pecado Não troque a sua bênção por um prato de lentilhas, um guisado vermelho, uma promessa para o aqui e agora, uma ilusão pecaminosa. o pobre pecador
Reforce a sua caminhada, a sua decisão, seu compromisso de seguir a Jesus, custe o que custar. Cante ao Senhor. De graça recebi Aleluia. o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Se você sentir vontade de levantar as mãos, faça dizendo: Senhor, eu quero essa vida, Viva e poderosa essa salvação. Torna real para mim, Senhor. Que essa semana eu persevere, que me alcançou me mantenha disciplinado, na escuridão. que eu cresça, que eu receba de Ti. Todo meu pecado Oh, acabou no amor de Deus. é graça, é graça, é graça, é graça. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão débil. Faça tremer este lugar. De graça O Senhor vai vir tremer a terra, o amor de vai descer com o céu para a terra, com a nova Jerusalém. Logo eu, diante e carnal, logo eu. diante de um Você já é um perdoado, você já é um perdoado. de graça Não se culpe, receba o perdão, amor de Deus. ande para frente, retenha a graça, amor de Deus. Receba, recebo. O amor de Com as manhãs é firme e constante, que se entregou na cruz, que a morte derrotou, o amor de Jesus. Para você que está nessa noite dizendo: Senhor, isso não é para mim, eu sou um pecador, eu tenho ofendido ao Senhor. Aí você canta assim, olha: Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão bebedor, logo eu, não é para os fortes, amados, de graça recebi não é para os heróis, o amor de Deus. é para os fracos, é para os pobres. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, nessa corrida, nesse ginásio que a gente está se exercitando, a gente precisa
levantar e aprumar, apontar, fortalecer os joelhos, endireitar os caminhos. Tem coisas que a gente precisa tomar de decisão para acertar a vida, para a gente seguir sem titubear, para a gente não permitir que a nossa incredulidade seja raiz amarga para contaminar as pessoas ao nosso redor. A gente não quer ser empecilho para que ninguém alcance também de ti. E a gente não quer ser como Esaú, que desperdiçou a bênção de maneira irresponsável, para pensar com o estômago, para agir com o imediatismo. Nós também não queremos ficar reféns de um medo, de uma religião que draconiza, que nos coloca diante de um pavor legalista. A gente não quer isso, a gente não quer um Deus bicho papão. A gente não quer um Deus tirano. A gente não quer um Deus vingador. A gente quer e admite que, a despeito dele ser fogo consumidor, é fato, ele vai nos dar um reino inabalável. Porque ele vai habitar entre nós, tabernacular entre nós. A graça faz esse Deus que é totalmente grande, perfeito, se acomodar. Essa é a palavra que Calvino usa. Deus se acomoda às nossas categorias humanas, mesmo sem deixar de ser Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor não passa a mão na nossa cabeça. O Senhor não joga conversa fora, não. Quando o Senhor fala, a gente precisa prestar atenção, ouvir e considerar. Obrigado, Deus. Eu vou sair daqui melhor, mais confrontado, mas mais fortalecido. Porque quem tem o Filho tem a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é sangue, não é herança, não é merecimento. A salvação é pela graça, por meio da fé somente. No nome de Jesus. Se assente, ore silenciosamente, queridão e queridona, deixando que passe um filme na sua cabeça, tudo aquilo que você aprendeu, ouviu, e nos procure para caminhar junto com você. Todos nós estamos no ginásio da graça, e Ele é por nós, hein? Ele é por nós.